Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Que beleza! Mais um Gole de Prosa diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá e eu me chamo Kim Rafael. Professor Akito Taguchi como convidado, me conhece aí de longa data, vocês já vão conhecer o convidado, mas professor Akito, para ser diferente, para rimar com Kim Rafael, a grande Se começar de novo, revelação de Chico Bell. já tô pegando mal nos grupos já lá de Beltrão já? Já Porque tão- o povo já tá começando, o que é isso? O que é essa rima aí que o professor aqui tá falando? Vou ter que fazer uma rima pra você também. Não se preocupe, ele é tudo boca de fronha, viu, bicho? Boca de É fronha. tudo certo. Mas lembrando que não é morder a fronha, é boca de fronha, né? É diferente, completamente diferente. Meu cara que fala demais. É isso aí. Você que chegou aí, né, de paraquedas, não sabe, um Gole de Prosa é o programa de todo sábado a partir das 10 horas da manhã nas plataformas do YouTube, Facebook e da Jovem Pan Maringá. Claro, se você não quer, de forma alguma e não gosta muito dessas redes sociais, você pode baixar também o aplicativo da Panflix e de forma gratuita assistir aí o conteúdo não só nosso, mas de toda a rede da Jovem Pan Panflix, beleza? Ó, já dá o seu like aí, já vai compartilhando nos grupos das tias do Zap, dos tios do Zap, pra todo mundo, pra toda a família, beleza? Compartilhando, dando likes. Também, se não gostar, não tem problema, tem o botãozinho ali, ó, não gostei. Vai lá e clica ali, ó, não gostei. E também não deixe de participar comentando com a gente, beleza? Professor Akito, o que você me diz aí essa semana que se findou? Nada diferente das outras semanas em relação ao aspecto político-eleitoral, Mas né? tem pesquisa aí que acabou já colocando o Bolsonaro em primeiro lugar. A data povo é a data foice? É, Data tem folha. um Brasmart, né, que é aquela associação de supermercados, colocou aí Bolsonaro no primeiro colocado, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Será que essa pesquisa a gente pode dizer assim, olha, é verdadeira? Eu sou de 1962, acompanho política por gostar, há cerca de 3 décadas, 30 anos. Eu nunca vi uma estratégia envolvendo tantas pessoas, tantas empresas, tantas instituições para vender uma versão. E não deu certo. A verdade vem florescendo. O que está acontecendo nas ruas tem que começar a acontecer no papel, senão vai ter que fechar igual o Ibope fechou. Certo, e essa pesquisa que eu falei, mencionei, ela já está registrada no número BR-01527-2022 e foi feito esse levantamento entre os dias 10 e 14 de Era setembro, com previsível. 2.400 pessoas entrevistadas em 504 cidades das 5 regiões do país. Metodologia científica aqui. E pesquisa estimulada, isso quem na verdade provoca essa informação é o próprio Correio Brasiliense, tá? A pesquisa estimulada, Jair Bolsonaro do PL 43,5%, Luiz Inácio Lula da Silva 30,5% do PT. E pesquisas espontâneas, professor Akito, Jair Bolsonaro 40% e Luiz Inácio Lula da Silva 28%. Esse programa fica gravado, fica no ar, fica ad eternum, isto é, para toda a eternidade. Claro, se o nosso Tribunal Superior Eleitoral e também nosso Não querido cortar. amado Supremo Tribunal Federal não vem levando uma intimaçãozinha pra fechar aí o videozinho, né? Por hora ainda não, mas veja bem, vou fazer uma previsão aqui e me cobrem depois. Então, as pesquisas agora começam a empatar, a demonstrar um empate, algumas colocam empate, algumas colocam uma leve diferença. No final, as pesquisas vão começar a apontar assim, olha, se houver segundo turno, pode haver segundo turno, ou o segundo colocado, aquele, que eu não vou falar o nome aqui, pode se manter e pode ir para o segundo turno. E aí, quando abrir as urnas, a gente vai ver a verdade, se as urnas forem demonstradoras da realidade que a gente tem nas ruas aí. É isso aí, mas hoje é um programa diferente. Nós temos hoje um bate-papo, um gole de prosa, literalmente, com um empresário, professor Akito. O nome dele é Carlos Alberto Domingues, ele é empresário, proprietário aí da Super Mel. Nós vamos adoçar a boca de todo mundo Eita, hoje, hein? que beleza, hein? E mel é muito bom, né? Então, antes do Carlos se apresentar, é importante a gente entender o seguinte, esse programa aqui, ele procura estar na contramão, né, do que a gente vê na mídia normalmente.
Normalmente a mídia traz desgraça, problemas. Tem até no protocolo da imprensa, ó, teve um acidente, morreu quantos? Morreu, dependendo da quantidade de mortos, vai para a primeira capa do jornal, né? Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. E as boas notícias que a gente já trouxe aqui um campeão olímpico aqui, já entrevistamos no nosso Gole de Prosa, você lembra, Kim? E hoje a gente traz um empresário de Maringá, a empresa de Maringá, que é a maior exportadora de mel do Brasil. É isso, né, Carlos? Isso, exatamente. Seja bem-vindo, Carlos Alberto Domingues. Bom dia, pessoal. E vamos aí para esse bate-papo aí que vai ser, realmente, vamos procurar adoçar todo mundo, né? O nosso tema, só para deixar bem claro para os nossos ouvintes aqui, é crescendo e fortalecendo na pandemia. Que beleza. Então eu acho que eu começo já com a primeira pergunta, né, para o Carlos realmente dizer como que ele passou essa pandemia, se antes ele já tinha, né, ele já era produtor de mel aí, e na pandemia como é que ficou, houve muitas procuras, baixa procura, e como que está hoje o seu negócio, Carlos Alberto? Bom, nós estamos já há algum tempo, né, nesse ramo de mel, de apicultura, desde a época da universidade, né, quando eu comecei a universidade em 82, e daí a gente começou a trabalhar com abelha e devagar nós fomos escalonando, né, todo por todo esse tempo. E chegamos aonde chegamos, trabalhando sempre, procurando com qualidade, com o produto que você ia ter. E a gente viu que realmente na pandemia nós tivemos um aumento significativo. Tanto nós, a nossa empresa, quanto as outras empresas que exportam mel também. Porque a gente sentiu assim que todo consumidor teve a grande preocupação foi com o coronavírus, né? Todo mundo preocupado e numa melhoria do sistema imunológico, né, de cada um. E por isso esse aumento significativo do mel no mundo inteiro. E quanto tempo já a empresa está atuando aí na área da apicultura? Nós estamos já desde a abertura com o CNPJ da empresa foi em 94, mas era assim uma empresa bem simples, bem modesta, uma empresa pequena, e a gente começou fazendo só um mercado interno, né? Vendendo bem regional mesmo, Maringá, e depois, passo a passo, a gente foi crescendo e aí construímos uma unidade pequena para tirar o CIF, já pensando na exportação. E sempre eu pensei em exportar. Entendi. Olha, nós estivemos conversando aí antes. Carlos. Sim. Desculpa aqui, tô com a voz meio... É o cigarro, tem que parar com isso aqui, cara. Exatamente. E consumir mais mel, né, Carlos? Exatamente. Ajuda bem. Estivemos conversando aí e o Carlos tem uma história inusitada que eu acho importante, até para o Kim, que é mais jovem, não tão jovem, mas mais jovem, ouvir. Porque temos a mesma idade, descobrimos isso aqui agora há pouco, né? E ele teve o primeiro contato com o mel quando ele estava na faculdade, aí pelos idos de 82, né? Que é também quando eu estava aqui. E aí eu perguntei para ele como é que foi essa história de entrar no mel, né? Como é que aconteceu. Eu achava, sinceramente, Carlos, que fosse agora pela pandemia. Muito embora eu conhecesse a marca de Supermel, né? Enfim, tá lá em casa direto, os meus filhos consomem, minha esposa consome o mel. Mas ele me relatou uma coisa que eu gostaria até de dividir com vocês, muito surpreendente para mim. Que em 82, na época, no tempo lá do EPA, cara, o cara se preocupar com mel, ninguém se preocupava com mel, a não ser o Carlos. Não é? Não tinha essa preocupação. Hoje em dia, né, Carlos, com acesso aí a informações, com aprofundamento de pesquisa, a gente sabe da importância do mel, é antiga, mas hoje tem muito mais publicidade. Tanto é que na pandemia tem um boom aí, depois você vai falar alguns números pra gente.
Como é que você entrou nessa parada do mel, o Carlos? Bom, eu, no início na universidade, eu vi assim que eu tinha que fazer alguma coisa, trabalhar para me sustentar, Certo. para ajudar nas despesas, e eu assisti uma palestra sobre apicultura, onde eu achei super interessante, onde procurei iniciar com isso, né? Ainda na faculdade? Na faculdade. Aí, Para arrumar um dinheiro ali para se virar enquanto universitário, né? Para Exatamente. pagar as contas, ajudar a família eventualmente, mas enfim. exatamente. Certo. E aí eu acabava vendendo o mel no próprio campus da UEM. Sem nota, Sem nota, sem sem nada. nota, mas sem nada. com honestidade. Exatamente. Um produto sempre com qualidade, a gente vendia para os professores, para os alunos. Aí comecei a fazer feira de mel. Pois é, Kim, mas eu vou explorar um pouco mais, Carlos, porque o Kim aqui falou, mas esse cara tinha uma fazenda. Quando o Carlos me relatou isso, esse professor Kerr foi quem trouxe a abelha africana para o Brasil, né, Carlos? Exatamente. Precursor. Que você me perguntou, né? Em relação às nossas abelhas, eu citei para você que as nossas abelhas são as abelhas africanizadas. Tipo uma vira-lata das abelhas? A abelha africanizada é o resultado do cruzamento da africana com a europeia. Aí eu comentei com você sobre a abelha africana, que o professor Kerr trouxe essas abelhas para o campus da Exalc, né, de Piracicaba. Tá. E fez alguns experimentos, tal, a intenção era essa. E segundo o professor Kerr, elas acabaram enxameando e saíram, e eles perderam o controle. E essas abelhas começaram a cruzar com as abelhas europeias, as que tinham no Brasil. Né, que E se adaptaram bem ao Brasil. Aí, os portugueses, os italianos, os europeus trouxeram a abelha europeia no Brasil. Então nós tínhamos aqui a abelha europeia. Quando ele trouxe a abelha africana, houve-se o cruzamento das duas, e com isso criou-se, com vários cruzamentos, chegou-se na abelha africanizada. Entendi. Que é a abelha que tem hoje no Brasil, que é uma abelha altamente resistente. E esses tempos eu falei com o pessoal lá da gestão de agronegócio lá do Cesumar, que o senhor Wilson me convidou lá para falar com o pessoal lá. Sei. E um lá me fez uma pergunta, mas por que a nossa abelha ela é tão resistente assim em relação a doenças? Porque a abelha africanizada ela é mais resistente a algumas doenças que a abelha europeia tem e a africana também tem. Aí eu fiz uma brincadeira com eles, falei, olha gente, eu dou um exemplo assim muito simples de explicar e mostrar para vocês o que é a nossa abelha, por que ela é tão resistente assim. Se você tem um cachorro de raça, se você compra num pet um cachorro de raça, você tem duas vacinas que são assim primordiais para que você tem que aplicar nele, que é a parvovirose e a sinomose. Se você não aplicar, provavelmente essas raças vão pegar essas doenças. Certo. E o cachorro vira-lata que nasce na rua, aí, esse cachorro nunca é vacinado. E dificilmente ele pega essas doenças. Então é um cachorro resistente, então eu brinco assim, que a nossa abelha é uma abelha vira-lata. Né? Então ela é altamente resistente a várias doenças que a abelha europeia tem, que a africana tem. E nós não temos esse problema. Por isso o Brasil é o maior produtor de mel orgânico do mundo, porque o mundo inteiro está preocupado com algumas doenças que tem nas abelhas e tem que fazer vários tratamentos nelas, inclusive com antibióticos. Usam muito cloranfenicol, que é um antibiótico cancerígeno, então ele é muito restrito em alguns países. Então nós não temos esse problema, aqui não se aplica nenhum tipo de medicamento. Então, por a nossa abelha ser uma abelha africanizada, que então, é uma abelha... o mel brasileiro ele tem alto valor no mercado.
muito valorizado. Porque o mel orgânico, né? O orgânico sempre ele acaba tendo um valor maior. Maior. do mel E melhor convencional. também, né? É o melhor mel do mundo brasileiro, não? Ele tá entre, digamos assim, entre os 3 melhores do mundo. Caraca, então parabéns, viu, cara? Porque você faz parte dessa empreitada aí. exatamente. Com certeza. Mas e como é que é? Tem fazenda lá pra realmente fazer apicultura? Como é que... Pois é, Kim. Criação aí de... Não sei como é que fala. Eu sou bem Hoje leigo no nós, assunto. nós Pois é, viu, o Carlos, só para ensinar o Crim aqui, porque nós já somos da quem mesma ensina? idade. Uhum. O cara é estudante universitário, ouviu uma palestra, falou, eu vou criar mel. Todo mundo imagina que você tem um espaço para isso, né? E aí ele emprestou uns espaços aí, inclusive de um ex-parceiro, né, que tinha o acesso, e começou. Né? Ele não tinha fazenda nenhuma aqui. Exatamente. Hoje, até hoje, os apicultores, eu até fiz uma brincadeira nesse bate-papo que eu fiz com o pessoal de gestão de agronegócio, que fazendo um comparativo entre dentro do agronegócio, que a apicultura realmente é um grande negócio. Porque o apicultor hoje, ele não precisa ter terra. Ele, na realidade, muitos trabalham com migração, eles trabalham com apicultura migratória, principalmente no Nordeste. Levam abelha do Ceará para o Piauí, para o Pernambuco, para o Rio Grande do Norte, para o Maranhão. Então, eles arrendam terras, né? Então, o fazendeiro lá tem a área, eles arrendam essa área, pagam por colmeia, X reais por colmeia, e colocam lá, depois tem a safra, produz, tira, traz de volta. Por exemplo, Puxa, que interessante. Só para detalhar um pouco mais. Arrendam 1 metro quadrado para colocar colmeia ou arrendam uma área? Por colmeia. Por colmeia, eles pagam um X por colmeia. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, também essa prática é comum. Por exemplo, a região das amendoeiras nos Estados Unidos, eles dependem totalmente da abelha, né? Para você ter uma ideia, tudo que você consumir hoje, em termos de alimento, 70% depende da abelha. Polinizado pela abelha. Polinizado, por causa da polinização. Mas peraí, mas quem paga quem? O dono da amendoeira ou o dono da abelha? Porque o dono da amendoeira tinha que pagar o dono do mel. É interessante isso daí. A cultura, eu digo assim que nós temos ainda muito a aprender no Brasil. Nos Estados Unidos, eles pagam $100 por colmeia para o apicultor. Eles pagam? O dono da fazenda, por exemplo, que está produzindo amêndoa, Olha que bacana. ele paga para o apicultor $100 por colmeia. No Brasil isso ainda não? No Brasil é o contrário. Aqui o apicultor tem que pagar para o dono da terra. O entendeu? apicultor vai lá levar Isso. a abelha que vai fazer a polinização Exatamente. da cultura dele e ele ainda tem que pagar. Tem que pagar. Por exemplo, São Paulo, região da produção de laranja. Né? A laranja, para você ter uma ideia, o que é a polinização? A laranja, ela é um trabalho da USP de Ribeirão Preto, que eu ganhei até do professor Wagner, que é o professor de apicultura também aqui da UEM. É um trabalho fantástico da USP, onde a conclusão deles foi que na laranja pera e rio houve um aumento de 20% a 40% em produtividade, onde tinha abelha, e em 100% na qualidade do fruto. O fruto fica perfeito. Onde tinha abelhas. Onde tem abelha, sabe? Então, com isso, há comprovação que, até para o próprio bolso do dono da fazenda, Os benefícios. né? o aumento é muito grande. E De mesmo 20%. assim, o dono da abelha tem que pagar. Exatamente. É a cultura, né, nossa? Então, assim, infelizmente, é o que acontece hoje. Você está me lembrando aí, Carlos, o seguinte. Nós temos 1 hora para conversar aqui, fica tranquilo. Você tem coisa para falar aí para gente, muito interessante para o público. Sim. Que no mercado, o americano, ele é muito, você citou os Estados Unidos, ele é muito pragmático, ele é muito prático, pau, pedra, a minha abelha aqui é boa para vocês, tem que pagar para mim, e no Brasil ainda não. Sim. Mas o americano, ele constrói esse pragmatismo, né? Por exemplo, a questão do Popeye, o marinheiro Popeye, ele foi inventado pelos produtores de espinafre para vender espinafre, né? E isso popularizou o espinafre dos Estados Unidos. Sim. Eu gosto de espinafre, mas não é todo mundo que gosta, não. Né? Então, foi criada uma estratégia nesse sentido. Nesse sentido, então, eu até faço uma pergunta a você que está no meio, né? Não seria o caso dos produtores de mel
fazer uma articulação nesse sentido, uma abordagem nesse sentido, um mangá talvez, né? Alguma coisa assim, para o mel, para as pessoas entenderem o mel, né? Mas de uma maneira bem popular. O Popeye virou um desenho animado, né? Que as pessoas assistiam, as crianças assistiam e isso ia fazendo uma cultura na cabeça, né, das pessoas. Hoje, o mel, a gente não tem isso incorporado na cultura do Brasil, tanto é que tem que pagar para colocar colmeia lá para ajudar ele a melhorar a qualidade da laranja. Não tem nada desse sentido ainda? Não, já tem, já tá começando a melhorar isso daí. Por exemplo, em São Paulo, tem uma empresa chamada Agrobi, um pessoal também do setor de mel, que exportam também mel e própolis. Eles montaram essa empresa para... o início dela foi com polinização em café. Tá? Então, lá, os produtores de café pagam um valor X para o apicultor levar as abelhas na produção na lavoura de café. Então, principalmente Minas Gerais e São Paulo já está muito forte. Então, inclusive já foi até matéria de Globo Rural, essa matéria sobre a polinização em culturas de café. E aí agora eles estão indo para a laranja. Mas é assim, é degrau por degrau, né? Você vai devagar, eles vão vendo o resultado que realmente há um incremento bem maior na produtividade. Não é mágica nenhuma, não. É base científica de dados. Exatamente. Então, devagar as coisas vão se mudando, sim. Porque o Brasil ainda é muito novo no setor de apicultura. Sim. Se a gente for comparar, por exemplo, com países vizinhos como a Argentina, que já exporta há bem mais tempo do que nós. O Brasil começou a exportar mel em 2001. A Argentina já bem antes já exportava. Então, o Brasil começou a exportar através de uma situação que aconteceu com o mel da própria Argentina e da China, que eram os maiores produtores de mel do mundo. E houve um problema de doença, né? Então, onde eles tiveram um embargo em cima do mel deles, e aí eles tiveram que correr atrás, os países consumidores tiveram que ir atrás de outros países para suprir aquela ausência de produção. Exatamente. Então, onde o Brasil entrou. Entendi. E aí eles descobriram que o mel do Brasil realmente é um mel fantástico, né? Você me colocou um dado de 19 para 20 de exportação brasileira de mel que eu fiquei espantado. 20 é o primeiro ano da pandemia, né? 2021, que nós tivemos o aparecimento da pandemia, e notadamente em 2020, né? Que a notícia apavorou o mundo. Isso. E aí houve um aumento de exportação brasileira de mel muito interessante, muito grande. Sim. E eu queria te perguntar o seguinte, bom, se houve um aumento de 20 para 21 é que tinha gente produzindo mel. E esse mel ficava no mercado interno ou ele tinha outro destino antes da pandemia? Você está entendendo? Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Não, estou. Porque houve um aumento muito... Mas de onde apareceu esse aumento, né, de produção de mel? O que acontece é o seguinte, os próprios produtores, onde o Brasil em 2001 produzia 20 mil toneladas de mel ano, em 2001. Certo. Quando chegou aí em 2020, o Brasil já estava produzindo 50 mil toneladas. Então, a própria produção aumentou. Entendi. Entendeu? Porque a partir do momento que os países foram conhecendo o mel do Brasil e viram que era um mel de qualidade, então o aumento, a procura foi muito maior. Então eles cada ano eles procuravam mais o mel do Brasil. Já tinha um crescimento aí da produção ao longo dos anos. E a produção foi aumentando, né? Então, por isso que aconteceu Entendi. Isso daí. O mundo procurou o mel, viu? Eu tô olhando aqui o site da supermel.com.br e me fez lembrar um pouco da infância, viu, professor Aquito? Tu sabe que tem aquele sachêzinho de mel, né? Rapaz. É verdade, aquele na escola, né? Exatamente. Na escola eu lembro que eu gostava muito de ficar chupando aquele sachêzinho de mel, hein?
Talvez eu tenha sido bonito assim até agora, né? Por conta do mel. Pode ser que seja, não é? Viu, Carlos? Ele é do tempo do sachêzinho de mel, aquele de plástico. Acho que você Sim, produz também, sim. né? Viu? Não é do nosso tempo de pegar o favo de mel e machucar. Sim, e é por isso, vez. viu? E é por isso, realmente por isso que eu tô falando. Eu tô aqui no site da Supermel. Certo. Ali tem os potes de mel, né? A geleia, em forma de bisnagas também. Os sachês que eu acabei de falar, os próprios, pólen, balas, mel composto. Isso. E é interessante esses produtos, né? Sim, esses produtos a gente atende o mercado interno. Nós exportamos o mel que é exportado, ele vai a granel. Até o cliente lá fora, ele prefere que vá a granel, em tambores, porque daí é a matéria-prima praticamente, né? Ela é processada aqui, mas se for envasado, daí já tem uma carga tributária em cima, né? Porque daí já é um produto industrializado. Então eles preferem o mel em tambor. E esses produtos todos envasados... São todos É internos. claro que tem alguns clientes que compram envasado também. O Japão mesmo, nós já mandamos mel em bisnaga, mel da florada da laranjeira, né, que é um mel assim, muito procurado. O Japão gosta muito desse mel. Até foi interessante o que aconteceu, porque quando nós começamos a mandar o mel para o Japão, antes de nós mandarmos esse mel, eles vieram para cá para conhecer onde era produzido, para ver se não tinha trabalho escravo. É um trabalho bem burocrático mesmo. A imagem do Brasil lá fora, infelizmente, ele é muito mal vendido, né, cara? Muito. Exatamente. Trabalho escravo no Brasil. Eles queriam saber se o produtor estava contente, se ele recebia bem por aquilo. Mas depois que você entra, né, que eles te conhecem, aí realmente você está na vitrine. Né? Digo assim, se você exporta para Estados Unidos, Alemanha e Japão, você está no mundo. Entendi. Qual que é o maior país importador de mel brasileiro hoje? Estados Unidos. Os americanos. Estamos adoçando a boca dos americanos, então. Exatamente. Para você ver a importância do Brasil no contexto. Hoje, com o aumento, né, da importância do alimento no mundo, em função da população, né, do número de habitantes, em função até da melhoria de renda, né? O Brasil hoje ocupa no cenário internacional, no cenário da economia internacional, uma coisa assim imprescindível e importante, né, Carlos? Na produção de alimentos, seja mel, seja o pessoal do frango também, que em Maringá tem grandes representantes. Sim, né? O Brasil hoje é praticamente o celeiro do mundo, né? Brasil, se você literalmente o celeiro do mais mundo. de 1 bilhão, né? De pessoas. São muitos produtos, assim, que a produção é muito grande, tipo o café, cana de açúcar, milho, soja, carne. Sem o Brasil hoje, o mundo passa fome. Ah, sim, com certeza. No Instagram aqui, eu tô dando uma olhada, né? No Supermel Oficial, no Instagram. E o mais interessante de um post aqui é que é o seguinte: o que fazer quando levar uma picada de abelha, professora Queto? O que fazer? Exatamente. Você tem que perguntar pro O Carlos, que fazer? Que é um profissional de... Não, e é justamente por isso. E o post, ele traz aí algumas recomendações, né? Vou emendar aqui só para preparar o Samuel. Samuel, daqui a pouco eu vou perguntar pro Carlos como é que descobre se o mel é verdadeiro ou não. Faz uma tarja aí que vale a pena o assunto, porque essa é uma grande dúvida das pessoas, viu, Exato. Samuel? Mas então, o que fazer, Carlos? O problema da picada a pessoa primeiro, eu lembro, eu mesmo tinha um problema de alergia. Ah, é? Que eu sempre carregava um antihistamínico. Então, a pessoa que se tiver um problema de alergia, ela sempre, se ela levar uma picada, tem que tomar um antihistamínico. Cuidado, Claro. Mas é interessante, a gente lê muita coisa sobre isso. Leva a picada, o que você tem que fazer? Você tira, você não pode apertar o ferrão, porque se você apertar e para puxar, para tirar, você vai injetar mais veneno ainda. Tem essa lenda aí, é verdade isso? Então o bom é você pegar uma lâmina ou qualquer coisa e passar para tirar ele da pele. Mas os cuidados que a gente tem que ter é grande, porque
a abelha a gente vê muitos casos de acidentes aí bem sérios, né? Sim, sobretudo quando tem alergia, né? Exatamente. Aqui no post, só pra... E realmente, como o Carlos acabou de falar, ó, no post tá bem escrito aqui com relação à picada, né? Remover o ferrão e lavar a região com água fria e sabão. Aplicar gelo para reduzir o inchaço e aliviar a dor. Caso necessário, utilize uma pomada para picadas de insetos. E também, em caso de reação alérgica grave, procure o pronto-socorro imediatamente. Exatamente. E para fugir de um enxame de abelha, tem alguma Os solução? desenhos animados me ensinam que é para se jogar no rio, hein? E se não tiver um rio, como é que faz, Aí complicou. Aí é só rezar. Vamos lá então, Samuel, você preparou aí uma dúvida muito grande das pessoas, acho que é uma voz comum, é reconhecer o mel verdadeiro. Qual que é o mel verdadeiro? Põe na geladeira, cristaliza, é mel, não é mel? Como é que eu faço para reconhecer? Eu estou passando aí, tem um carro vendendo mel, enfim, como é que é isso, Carlos? Como é que a gente reconhece o mel verdadeiro? O mel. O que nós aconselhamos é sempre compre mel de procedência, né? Ele tem que ter um selo de inspeção, né? Ou de inspeção municipal, ou estadual, ou federal, né? Independente de qual tipo de inspeção. Entendi. O mel tem que ser inspecionado. Tá. Né? Então, infelizmente, no Brasil tem tido problemas aí que a gente já viu, várias notícias que já saíram de méis falsificados, né? Certo. E então as pessoas têm que tomar esse cuidado, que se você tem o mel, o ambulante vendendo numa garrafa, ele compra garrafas, litros aí, você não sabe as condições de higiene que tem aquilo O ali. próprio recipiente, né? Aí coloca ali, mesmo que seja mel verdadeiro, mel que não seja um mel falso. Mas é um recipiente que não foi feito para isso, né? Exatamente. Convenhamos que é assim. Mas tem alguma forma de você ali, visualmente Prática, né? ou tatilmente, você tentar fazer uma manobra? Ele é mais reconhecer, transparente, a cor dele. É complicado isso daí. É bem complicado para quem não conhece, né? Certo. Para quem já tá na área, por exemplo, eu conheço. Uhum. Né? Eu no cheiro você já sabe. Né? No cheiro. Sim, as pessoas que fazem o mel falsificado, você já sente um cheiro de tipo de bala derretida, uma coisa assim. É só com análise. Entendi. É só com análise. Mas é importante sempre se atentar ao selo Mais seguro ainda é o selo. Sim. É o o selo selo. aí não tem problema. da marca, enfim. Aí com selo não tem problema. Ou Mas é claro que a gente vai falar assim, compre o mel, super mel. a não, Pelo ser amor que, de Deus, a hein? não ser que a pessoa vá num sítio lá que o produtor ele produz, ele não tem selo nenhum, mas você sabe que ele tem as abelhas lá, ele colhe lá e Que você e tem vende. conhecimento de todo o processo, né? Aí é diferente. Sim. Mas o grande problema são os ambulantes, né? Esse é o grande problema. É. Que a maioria ali é mel falsificado. Entendi. Falando em mel, você deve ser um consumidor de mel, com Sim. certeza, né? Estuda o produto, não é porque trabalha com o produto, ele teve contato com o produto em 82, ele tinha 18, 20 anos aí, por aí, né? Isso. Então, você pegou Covid ou não? Peguei. Com sintomas graves Não. ou não? Isso é Não. importante. Não, eu na realidade, quando eu comecei a ter alguns sintomas, eu tenho 2 filhas médicas, então elas que ficaram no meu pé para eu ir fazer, porque eu não ia fazer o teste, que era assim, Sintoma é tão leve que você nem... tão leve, Ah. não, mas é bom, eu fiz, ainda até brinquei lá no laboratório, falei, nem sei o que eu tô fazendo aqui, mas tudo bem, vou fazer o exame, fiz e deu positivo, Antes ou depois da vacina? depois. Eu Depois já da tinha vacina. tomado a vacina, Aham. 2 doses já tinha tomado e por isso a importância da vacina, né? É um depoimento importante, porque Importante, sim. a vacina foi no final do processo, quer dizer, quando não existia vacina, o Carlos, evidentemente com os cuidados que tomou,
mas também consumindo mel não Exatamente. pegou o Covid. E quando pegou, pela vacina e pelo mel, o sintoma foi Certo, é o zero. sistema imunológico, né? Acho que é importante Exatamente, é o sistema O imunológico. mel ajuda pra caramba. Pegar, você pega, mas você vai ser assim, mais leve. O impacto pode né? ser por... Então aí que foi o grande negócio do alto consumo de mel no mundo inteiro, durante a pandemia. Não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ah. O mundo inteiro. Aumentou o consumo, onde ele passou ele teve um aumento aí de 40% a 50% Nossa, na aumentou pandemia. bastante, Então é muita coisa. E o crescimento da exportação brasileira foi dessa ordem, de Sim, 40% a exatamente. 50%. Exatamente. Então, justamente é isso, porque todo mundo ficou. A grande preocupação foi isso, uma melhoria no sistema imunológico. Né? Aham. Então, começaram a tomar muito mel, muita própolis, até pólen. Na realidade, o que é da abelha aí, o consumo foi sim um aumento grande em todos os produtos da apicultura. A gente estava conversando, é um tema diplomaticamente delicado até, mas a gente está falando de um produto, o mel. Né? E hoje nós temos na cena econômica do mundo a presença de um país que não é possível não notar, que é a China. Existe também neste mercado a presença de produtos similares chinês competindo com o mel orgânico, com o mel natural ou não? Não, ou muito pouco. Uhum. A China é o maior produtor do mundo, né, de mel convencional. Né? Só que eles já chegaram também no limite deles de produção. Né? O Brasil, na realidade, tem muito a se explorar ainda. Também no mel a gente tem capacidade de expansão. Ah, sim, tem, muito, porque são muitos estados ainda que a produção é bem pequena, né? Uhum. Se você pegar tipo Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, os grandes estados, os maiores produtores de mel no Brasil são o Paraná, os três do Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Piauí, Ceará, Maranhão, Bahia, Pernambuco. Esses estados produzem muito mel. Entendi. Né? E, por exemplo, o Acre e Pará, não produz quase nada, é muito pouco. Você estava me dizendo de mel orgânico e mel, como é que é o outro? Convencional. Convencional. O mel orgânico, então, é zero presença de qualquer produto químico, né? Isso. Inclusive do arame, até Isso. né, da caixa da colmeia, tem que ser em madeira natural, não pode ser pintada, você estava me dizendo. Isso. Como é que se garante isso, Carlos? Que o mel é orgânico? Só depois no teste ou você garante já na escolha do ambiente? Não, começa já com as próprias inspeções, né? E, por exemplo, nós temos nossos inspetores internos, né? Que trabalham na empresa. Pois é, então, mas se a colmeia for do lado de uma plantação de soja, que o cidadão coloca veneno. O auditor já vai condenar. O no- nosso vai inspetor autorizar. já não passa. Ele não entra no projeto Tem orgânico. todo esse processo Sim, de auditoria. aprovação, auditoria, tudo. Sim, Puxa é vida. tudo com georreferenciamento. É tudo marcado com os pontos de GPS Nossa, de todos os que bacana, apiários, sabe? Uma abelha voa quantos quilômetros a partir Abelha não, é abelha, tá? Uma abelha voa quantos quilômetros a partir da colmeia? Bom, no orgânico é num raio de 3 km e mais 3,4 de uma zona assim de segurança. Entendi. Ou seja, dá 6,4 km. Mas uma abelha, normalmente, ela é um raio de 3 km. 3 quilômetros. Não sei se você sabe, tem isso, né, Kim? O mosquito da dengue, por exemplo, ele vive só no raio de 500 metros de onde ele nasceu. Né? Então a abelha é 3 quilômetros ao redor da colmeia. Ela e mais voa... 3 de segurança, 3,4, como você falou. Isso. Muito Para uma área para ser considerada orgânica, né? Pois é, mas onde é que você encontra isso num país hoje que, no Brasil, isso tem que ser fora de lavoura, de proximidade de lavoura, tem que ser no meio do mato isso, né? Isso. O Nordeste, por exemplo, é o melhor lugar hoje, a maior produção de mel orgânico do Brasil estão nos estados do Nordeste. Porque ali não tem problema de culturas, né? Lá é pecuária, né?
A pecuária não é tanto problema, né? Porque a Não. pecuária não tem muito problema de veneno. Certo. O grande problema hoje é a soja e o milho, Entendi. né? Que é muita aplicação de veneno, principalmente o Roundup, né? Que eles aplicam. Uhum. Então, nós temos todo esse cuidado por isso as inspeções são diárias. Então, esse mel associado com laranja, então não seria um mel É orgânico? convencional. Seria um mel convencional, porque na convencional. cultura da laranja, imagino eu, há a presença de agrotóxicos, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Só que a abelha é interessante assim. Numa aplicação de veneno, por exemplo, vamos falar em laranja. Uma aplicação de veneno, a abelha, ela sai para o voo, ela vai para a busca do néctar. Se aquela flor tiver veneno, ela não pega, ela não vai nessa flor. Entendi. Ela passa Nossa. direto, Como é que pode, né? né? Ela não pega. O grande problema é quando fazem aplicação, principalmente aérea, né? Sim. Onde Pulverização, né? a pulverização ela acaba caindo em cima da colmeia, né? Então com o vento acaba jogando para resíduos para dentro da colmeia, aonde tem o problema. Mas a abelha mesmo ir lá buscar o néctar numa flor que tem veneno Entendi. é impossível. Então, assim, esse mel natural que se diz, né? O orgânico e o natural. Convencional. O mel convencional, ele contém ali alguns traços de agrotóxicos, por exemplo, mas que não são nocivos, não fazem mal, mas eles rompem o selo do orgânico, não é mais orgânico, é mais ou menos isso, então. Exatamente. Entendi. Na verdade, se nós formos pensar em que faz mal, faz, né? Mas se a gente come um pé de alface hoje, convencional, se você fizer uma análise nele, vai ter resíduo. Com certeza. Né? Com Os certeza. alimentos 100% que a gente consome hoje tem resíduos. Com né? certeza, com certeza. Então, o grande problema hoje são os resíduos contaminantes. Uma vez eu tive com um grande importador de mel da Alemanha e a gente num bate-papo assim, ele até fez uma colocação interessante. Ele falou, olha, se nós formos ver sobre o grande problema no mundo hoje de doença, é o câncer. Né? Ele está numa curva sempre crescente. Não se consegue nem estabilizar. Né? Então, por quê? O grande problema, claro, são vários fatores que acabam causando o câncer, né? De emocional, genético e com os resíduos que nós consumimos no dia a dia, de carbamato, piretroides, nitrofuranos, metais pesados e hormônio e por aí vai. É a dose, né? E ao longo do tempo acumula, né? E aí vai acumulando. No orgânico não tem nada disso. Entendi. Então ele falou assim, ó, se todos pudessem consumir só produtos orgânicos, com certeza você teria uma vida muito melhor, né? Você viveria muito mais. Entendi. O seu risco é muito menor de você ter um problema. É o preço que a gente paga pelo progresso, né? Porque aí o orgânico, às vezes a agricultura orgânica não consegue dar resposta à demanda, né? Exatamente. Mercado, né? É isso aí. É o preço. Então, nós o ideal, até acho interessante, aqui em Maringá mesmo tem a feira aí de orgânicos, né? E a gente vê que cada ano ela parece que ela aumenta a quantidade de pessoas que estão procurando. Então, isso eu acho interessante. Isso é verdade. Que as pessoas estão se conscientizando da importância do produto orgânico. Né? E até a própria carne hoje já tem a carne orgânica, né? O selo verde, e do boi que não está consumindo nada de uma pastagem que foi aplicado veneno, e milho tem que ser orgânico. Então, assim, mas nós ainda estamos engatinhando o Brasil ainda nesse quesito aí, né? Nós temos muita coisa a aprender. Existe um perigo real de que a abelha esteja sumindo do mundo, que a gente tem contato com algumas matérias nesse sentido, mas vou aproveitar a sua presença aqui. E se existe, qual que é o fator que pode contribuir de uma maneira mais relevante nesse extermínio de abelhas? O grande problema do sumiço das abelhas, que foi matéria que foi muito comentada em vários programas que a gente viu. Em vários meios de comunicação. Vários. Que a gente viu sobre o problema que as abelhas estavam sumindo. Né? Teve países que teve prejuízos
enormes. Os Estados Unidos, eles tiveram um prejuízo gigantesco com a falta de produção de grãos, de bilhões de dólares, por falta de abelha. Eles começaram a importar abelha da Austrália para suprir o que eles precisavam, principalmente nessas regiões de grãos deles, né? Entendi. Que de milho, de soja, das frutas, das amendoeiras. Tá aí um negócio, você podia entrar em exportação de abelha também, cara. Então, voltando ao que você me perguntou, Sim. O sumiço das abelhas, o extermínio das abelhas. Né? o grande problema foi veneno. Tá? Os venenos aplicados nas abelhas, deixa eu lembrar aqui, me fugiu o veneno. O grande problema foi um veneno que estava sendo aplicado, altamente aplicado, e ele estava causando a morte das abelhas. Exatamente. Certo. Então, o grande problema são os agrotóxicos, então. O grande problema é isso aí. Entendi. Não é a urbanização do espaço, é agrotóxico. Agrotóxico. Exatamente. Aí está, o mundo... Houve outras... o pessoal comentaram que o sumiço poderia ser com efeito estufa, aquecimento global, Isso. ou o próprio sinal de celular que estava atrapalhando quando ela saía para o voo, daí ela se perdia, mas na realidade... É mito. Tudo mito. Na realidade... Os agrotóxicos. Os que mais das acabam, abelhas, né, com o desaparecimento realmente seria isso aí. Porque tem países que já estão controlando muito alguns venenos, né? E o problema é que o Brasil cada vez se aumenta a quantidade de veneno que é aplicado, né? Puxa vida, hein? Sempre porque é um país agrícola, é um país que... Precisa da proteção, né? Ainda não tem outro meio, né, para fazer... Exatamente. Então, isso aí, a gente tem que se conscientizar desse grande problema que tem e procurar dar assim, uma atenção maior para esse problema dos agrotóxicos. Né? Muito bem. Carlos, estamos chegando aqui no final, mas eu tenho uma pergunta que eu quero fazer. Houve um aumento de consumo de mel, um aumento de patamar, então, durante os 2 anos de pandemia. A gente está aqui, digamos assim, no ano pós-pandemia, né? O senhor acredita que vai se manter ou vai diminuir, vai voltar ao patamar que era antes? Qual que é a sua expectativa? Não, eu acredito que vai se manter e talvez até continuar subindo o consumo, porque as pessoas elas estão se conscientizando da importância do mel por ser um alimento completo. É o único alimento que não estraga, né? É um alimento Deixa fora, né? Não estraga nunca? Não, o mel não estraga. O mel não é meio de cultura, né? O mel, você colhendo ele, um mel maduro, que a gente diz, que é um mel que está numa umidade aí no máximo 18,5%, de que a própria legislação brasileira indica, que no máximo 18,5% de umidade, ele não tem problema nenhum de estragar, porque o mel com alta umidade ele vai fermentar, né? Ele azeda. Então, com 18,5 é o mel maduro, que a abelha já lacrou o favo, é o mel que está pronto para ser colhido. Esse mel não estraga nunca. Foi encontrado mel nas pirâmides de Quéops, antes de Cristo. Caraca. Eles encontraram mel enterrado, mel que analisaram e o mel era perfeito. Puxa, eu não sabia disso, não tinha problema, o mel que poderia ser consumido sem problema nenhum. Quer dizer, o estoque não estraga, então? Não, o mel... Se você não vender, você deixa no estoque, exatamente. Aí não tem problema. Então, com isso, e as pessoas estão percebendo isso, que é um alimento completo e é importante na alimentação, na nossa alimentação. Eu, por exemplo, o meu café, eu coloco um pouquinho de mel para adoçar, só mel. Isso eu já tenho como hábito, eu nem compro mais açúcar, né? Eu uso mel. Então, você acaba se adaptando, você acostuma. Com certeza. E
E no mercado americano, o consumo, a gente vê lá que tudo eles usam mel. Eles usam bastante mel lá. Muito. Café da manhã. Panqueca com mel. Nossa, Isso. aqueles wafer, né? Não sei como é Exatamente. que fala, mas é... É o wafer. É wafer, né? Na Europa, a mesma coisa. Então, assim, e essas pessoas que não tinham um grande hábito de consumo de mel, com o problema do coronavírus, eles viram a importância do mel na alimentação para a melhoria do sistema imunológico, eles começaram a consumir, viram a diferença e continuam a consumir. Então, quer dizer, não vão deixar de consumir. Então, por isso, ele deve se manter esse volume e até aumentar. E como o Brasil ainda tem muita área para se aumentar a produção, então realmente é um negócio assim que a gente vê um futuro bonito para frente. E né? aonde encontrar o Supermel hoje aqui em Maringá? Eu, por exemplo, já vou sair daqui, professor Akito, e ir em algum lugar comprar o Supermel, porque já me deu água na boca, e só para pensar no gosto do mel e também não só um mel qualquer, não, é um mel de qualidade e que eu sei que eu vou subir aí meu sistema imunológico, deixando cada vez mais intacto. Do Brasil. Exatamente. Aonde eu encontro o Supermel? Você vai encontrar nas redes, supermercados e nas farmácias, né? E nas lojas de produtos naturais. Perfeito. Então, assim, você acha com bastante... Sair daqui direto. É bem fácil de se achar. Tivemos aí hoje, então, um programa abordando tudo sobre mel e aí dando uma oportunidade de negócio. Não sei se vocês perceberam, nós tivemos aqui nessa fala 2 oportunidades de negócio. Exato. Se você está aí na faculdade, querendo levantar uma grana para sair dos finais de semana, para comprar uma roupinha nova, né, ô Carlos? É isso aí. Por que não ser parceiro do Carlos? Existe isso de ser parceiro? Tem? Sim. Apicultores parceiros seus? Nós temos hoje em torno de mais de 2.000 famílias que São parceiros? que dependem praticamente da empresa, que a gente Olha compra só. a produção deles. Se você multiplicar isso, são, sei lá, 15 mil pessoas. Entendi. 20 mil Direto. pessoas. Olha, empregos gerados indiretamente. Diretamente, na E verdade. você fornece a colmeia ou não? Não. A gente tem o pessoal da produção, os parceiros dos projetos orgânicos e tem os mesmos convencionais, do mel Do mel convencional. Convencional. Do mel convencional. convencional. Isso Então, aí está. E o outro negócio eu vou sugerir para o próprio Carlos, né? Que ele comece a ser um exportador de abelhas, não só mel, né, cara? abelha africanizada. E fazendo parcerias aí. O cidadão falou, ó, parece um estudante universitário lá na Supermel. Falou, eu quero entrar no negócio. Ele já leva uma colmeia já para cuidar. Porque a nossa abelha não é qualquer uma, ela é muito mais resistente. Então, Com certeza. aproveitar para Super abelha. Exatamente. exatamente. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Acredito que aí todos nós aprendemos muito. Nossos ouvintes, com certeza, vai antes ainda do almoço e comprar um Supermel, porque faz muita diferença. Não é por acaso que a quantidade de consumo aumentou mais de 40%, né, no período da pandemia. No mundo. Exatamente, não só no Brasil, no mundo, justamente por conta do sistema imunológico que nós precisamos cuidar, né, sempre nos mantendo cada vez mais saudáveis. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço e é um assunto interessante, se a gente deixar aqui, a gente fica o dia inteiro Com falando. certeza. Com certeza. São muitos pontos que poderia ser falado aqui, mas a gente tentou colocar mais ou menos algumas coisas que vocês me perguntaram. E eu agradeço o espaço aí e falar pro pessoal aí que realmente para aumentar o consumo de mel e tome mel, que é bom para a saúde mesmo. É isso aí. Professor Akito, até Pois final é. de semana que vem, né? Até o final de semana que vem, no meio tem Guns N' Roses. Guns N' Roses em Curitiba, estarei lá. Não sei se eu vou conseguir fazer a filmagem, porque estarei aproveitando o show. Acho que consegue, sim. Tem lugar que você não pode levantar o celular para filmar, que tem pessoas que roubam o celular. Mas esse é comício, né? Comício. É isso aí, então? É isso aí. Um grande abraço a todos. Obrigado aí pela parceria de estar conosco, construindo aí uma cidade melhor para todo mundo. Exatamente. Obrigado pela sua presença, caro ouvinte, caro Boca de Fronha, você que nos acompanhou nas plataformas do YouTube. Se você não é inscrito, inscreva-se aí na Jovem Pan Maringá, no YouTube, no Facebook também, e baixando o aplicativo, né, aí também de forma gratuita, tanto no iOS quanto no Android. Beleza? E não perca a esperança do Brasil jamais.
Até mais. Até sábado que vem, às 10 horas. Estaremos aqui. Tchau. Falou. Abraço.